Olá pessoal, de onde vem o fio neutro da rede elétrica? Não sei. Como eu estava falando pessoal, de onde vem o fio neutro da rede elétrica ou rede de energia? Como é feito o fio neutro? Fica nesse vídeo que você terá mais informações. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CE Consertos e Reparos, aqui é o César. Bom pessoal, nesse vídeo vou procurar aqui responder as seguintes perguntas aí, derivadas aí do nosso título do vídeo de hoje, o que é o fio neutro da nossa rede de energia, entendeu? De onde vem ou como é feito, não é isso? Então vamos lá. Bom, vou começar aqui, pessoal, fazendo justamente aqui desenho aqui, não é isso? Para a gente saber como é que é feito fio neutro na rede elétrica, entendeu? Então eu vou colocar aqui, ó, rede de alta tensão. Vocês veem aqui, rede de alta tensão. O que é que acontece? Essa rede aqui de alta tensão, que eu estou colocando aqui, ela pode ser também, uma coisa relativa, porque ela pode ser também considerada rede de média tensão, porque acima da rede desses três fios que a gente vê aí vindo nos postes, ou nas torres aí naquelas torres altíssimas de transmissões, tem vários fios ali, né? Que a tensão daqueles fios ali ultrapassa, acho que 100 mil volts, não sei, ou deve ser 13 mil também. A gente coloca aqui rede de alta tensão eu acho que é 11 mil volts, entendeu? Ou 11 mil ou 13 mil, desde que eu era criança que eu ouço falar que são 11 mil volts. Então vamos deixar aqui com 11 mil volts cada três fios daquele, entendeu? Dessa rede, da rede de energia aí, da rede que distribui, que fornece energia aí para as indústrias, entendeu? Para as residências, entendeu? Para todos os lugares onde se necessita da energia, porque quase tudo necessita da energia, quase tudo hoje em dia necessita da energia elétrica. Então vamos lá, considerando essas três fiações, esses três fios que você vê lá em cima dos postes, eles já são fios que vêm de uma rede elétrica já primária, porque tudo começa, pessoal, vamos botar aqui, vou desenhar aqui, espero que vocês compreendam aqui, na usina, não é isso? Que é onde é gerada a energia, no caso na usina hidrelétrica, que fornece aí, acho que 70% da energia aqui no nosso país, é fornecido pelas usinas hidrelétricas. Fora também que nós temos aqui no estado do Rio as usinas nucleares, não é isso? Temos as usinas térmicas aí, que são movidas a carvão, que são movidas também a óleo diesel, mas no final de tudo sempre será usado aqui um gerador, pessoal, porque a energia elétrica, a eletricidade, ela é produzida através de um gerador, que é chamado também de um transformador ou de um conversor de energia. O gerador, na verdade, ele é um equipamento, no caso um equipamento mecânico, que no caso trabalha da mesma maneira que um motor, entendeu? Girando, entendeu? Lá em alta rotação para gerar corrente elétrica. E em quase todos esses tipos aí de usinas,
praticamente todos os tipos de usina, nuclear, térmica, entendeu? Hidrelétrica, é usado o gerador. Então a eletricidade, ela vai ser gerada, vai ser produzida através de um gerador que nada mais é de um conversor de energia. Então ele vai converter uma forma de força ou de energia, uma coisa aqui precursora ou primária, que pode ser o que? O calor gerado por uma usina térmica à base de carvão, à base de bagaço de cana e outros tipos de combustíveis, e também o óleo diesel, entendeu? No caso das usinas hidrelétricas, a força que move essas turbinas aqui do gerador, que no caso em várias usinas hidrelétricas não são apenas um gerador, mas mais de 10, várias turbinas para a potência gerada atingir, como é que se diz, um valor enorme, não é isso? Que de milhares de megawatts para poder fazer a distribuição da energia elétrica que vem através dessas torres de transmissão. E justamente como eu já falei aqui, falando aqui naqueles vídeos que eu falei sobre corrente alternada, correntes alternadas, a tensão ela sai do gerador, não é isso? O gerador, pela informação que eu tenho, ele chega a gerar não mais do que 10.000 volts por aí. Pode gerar até mais, entendeu? Mas pela informação que eu tenho, de lá do gerador, ele produz até um limite, uma tensão de 10.000 volts. Só que do gerador não vai sair, pessoal, só aqueles 2 fios que a gente está acostumado a ver, ou que a gente chama de fase ou de neutro, ou que sempre ou positivo ou negativo, ou os 2 fios que você sempre utiliza para ligar uma lâmpada, ligar um equipamento, para você ter o retorno, para ali fechar um circuito elétrico. Na verdade, em um gerador, eles chegam a derivar 3, 4, 5 fios ou até mais. Comumente, se você observar o alternador de um automóvel, se você tiver automóvel e observar seu alternador, você vai ver ali que se trata de um gerador também de eletricidade, ou um conversor de uma forma de eletricidade em outra, porque a correia que tem ali que está integrando a bobina, a polia do alternador ao motor do carro vai ser girada. Então ele vai precisar de uma força ali para gerar uma energia, e também vai precisar de uma pequena corrente ali vinda da bateria para excitar ali o estator do gerador, né? Isso para poder produzir eletricidade. Nesses geradores também gigantes e pesados de usina, acontece quase da mesma forma, entendeu? Então vai partir ali tanto de um grande gerador de uma usina, como de um gerador comum utilizado aí nesses geradores aí que são utilizados para gerar energia aí para eventos públicos, isso e aquilo. Os grupos geradores, no caso, cerca de umas 3 fases ali, mais, entendeu? Daquele gerador ali, não parte um fio neutro. Tem também o fio neutro, mas não parte o fio neutro. Para obter esse fio neutro, isso é obtido através de um transformador, entendeu? Então o que é que temos aqui? Então parte lá daquele transformador, pessoal. Deixa eu desenhar aqui. Daquele transformador não, daquele gerador. Lá dentro daquele gerador, pessoal, o que é que acontece? Não vem uma fiação de neutro para fazer a distribuição da energia, entendeu? Não vem.
O que vem daquele gerador lá é o seguinte, ó, são esses 3 fios aqui, ó, que na verdade são as fases, entendeu? Nesse tipo de ligação aqui que é chamada ligação de estrela, entendeu? Aí o que é que acontece? Vamos colocar desse lado aqui gerador. O gerador tá lá rodando em altíssima velocidade através do fluxo de água que tá lá girando, não é isso? Através também da água que está lá sendo aquecida e evaporada lá pelo calor lá do fogo, produzido lá por óleo, por carvão, por queima de bagaço de cana, enfim, não importa a forma de energia. Então aqui o que o gerador vai fazer justamente com essa força que impulsiona aqui a turbina dele é converter, entendeu? É converter de uma maneira indireta, né? É uma transformação de energia em outra, da força que está sendo produzida lá, entendeu? Que está impulsionando aqui a turbina do gerador, e o gerador está girando, está produzindo aqui a eletricidade. Essa eletricidade, ela vai sair aqui da seguinte maneira, entendeu? Aqui vai ter 3 fases geradas por esse gerador. Não vamos considerar aqui que o gerador possua já o neutro produzido aqui. Vamos considerar que o neutro será feito a partir de uma parte aqui da rede elétrica ou através de um transformador. Então, aqui o que vem daqui, pessoal, será apenas fases. Então a gente representa a corrente alternada através, como vocês já observaram aqui, dessa onda, ó, que ela vai e vem, entendeu? Sobe, desce, entendeu? Indo ao valor máximo positivo, entendeu? Depois desce, passa pelo zero e volta ao menor valor, que é negativo. Ou seja, isso aqui fica à medida que o gerador ele se move, essa turbina aqui ela roda, entendeu? Isso aqui isso aqui já é calculado para ele rodar, né, na velocidade que garanta de eu ter um sobe e desce aqui durante 60 segundos, ou seja, 60 Hz, como já falamos aqui, ou 60 ciclos por segundo. Então vamos dizer que cada como é que se diz, bobina dessa aqui, vocês estão vendo que aqui são 3 bobinas, elas estão interligadas num ponto comum, entendeu? Cada fio desse aqui, em cada bobina dessa aqui vão ser produzidos 11.000 volts. 11.000 volts, pessoal. Aqui é um gerador. Vamos supor o seguinte, esses 11.000 volts, pessoal, para chegar até nós, vamos dizer que uma região ou diversas cidades, elas estão recebendo energia dessa usina aqui, desse gerador. Aqui vamos considerar que são diversos geradores, porém só um gerador aqui, entendeu? Ele vai representar os demais geradores, é só uma suposição. Esse gerador aqui, pessoal, essa fiação aqui, 11.000, 11.000, 11.000, ela vai ser aumentada cerca de 10 vezes. Então, se elas serão aumentadas cerca de 10 vezes, cada uma delas aqui passará a ter 100.000 volts, entendeu? Então elas vão entrar aqui dessa forma aqui em outro transformador, pessoal. Outro não, no primeiro transformador aqui, cada uma delas, entendeu? O desenho aqui tá de outra forma, mas é a mesma coisa, ó. Tá? Vai ter sempre um ponto comum aqui entre essas bobinas, aqui, ó. Cada uma de 11.000, pessoal, entra em cada bobina uma, entra numa bobina dessa e vai entrando. Do outro lado, pessoal, do transformador, vamos ter o mesmo tipo de bobina, 3 bobinas também, e o mesmo tipo de ligação, ponto comum, ponto comum, ponto comum,
entendeu? Porém, esse transformador que aumentou aqui para 10 vezes e aumentou aqui para 100 mil volts, ele vai abaixar novamente essa tensão depois de uma determinada distância. Obviamente isso aqui não vai passar só por um transformador, mas por N transformadores ao longo da distância, ao longo do caminho. E isso aqui baixou novamente para 11 mil volts. 110 mil volts seria o caso aqui, mas vamos considerar essa variação de 10 mil volts, 11 mil volts e aquilo. São 3 bobinas que você vem desde do gerador aqui. O mesmo tipo de ligação, essa ligação aqui que é chamada de estrela. Depois você pesquisa aí, você pega aí maiores informações aí no Google. A mesma ligação aqui, o ponto comum, só está variando aqui a forma do desenho. Entra no transformador esses 11 mil volts aqui de cada bobina. Obviamente, essas bobinas, fechando esse circuito aqui, gerarão 33 mil volts. Aqui vai induzir uma corrente elétrica através de um campo magnético aqui altíssimo. E teremos o resultado aqui na bobina secundária, que vai baixar 10 vezes, onde teremos novamente aqui os 11 mil volts aí, só para poder essa corrente ela ser, como é que se diz, transportada. Passando para cá novamente, pessoal, desse transformador aqui em que já vimos, vou colocar aqui de novo, entendeu? Transformador, nós temos aqui o o secundário desse transformador, pessoal. Aqui nesse mesmo tipo de ligação, ó. Deixa eu ver se está certinho aqui. Tá. Temos aqui esse mesmo tipo de ligação, bobina secundária. Bobinas secundárias. Bobinas secundárias, cada uma de 11 mil volts. Somadas as 3 aqui vão dar 33 mil volts. Agora tem outra coisa que é interessante aqui, pessoal. Cada tensão dessa aqui é alternada. Esse aqui vai gerar esse tipo de ligação aqui de várias bobinas, ou de 3 bobinas, pessoal. Vai gerar 3 tensões dessas aqui de 11 mil volts alternadas, obviamente. Porém, pessoal, como o gerador ele está lá em constante giro, a bobina do gerador está sempre rodando, essas tensões aqui, elas não são geradas no mesmo ponto, ou seja, no mesmo polo. Elas são geradas em polos diferentes de acordo ao instante em que o rotor do gerador ele está passando, entendeu? É como se fosse também no alternador do carro. Ou seja, no momento, entendeu, que isso aqui é dado, a distância entre cada polo desse é dada em graus, e cada bobina dessa, cada tensão dessa, elas estão separadas em cerca de 120 graus. Então, o gerador ele girando, pessoal, ele vai, quando ele dá um giro completo, ele faz 360 graus, entendeu? 360 graus. Quando você produz essas 3 tensões aqui, entendeu? De 11 mil volts, aí ao longo do tempo ela vai baixar para chegar até as nossas casas, entendeu? É o que vamos ver como é gerado o fio neutro. Você vai dividir aqui por 3, você terá 120 graus, entendeu? Cada fase dessa. Cada fase terá 120 graus, entendeu? Como é que a gente explica isso? Porque veja só o que é que acontece aqui.
Vamos botar aqui. É gerado a primeira fase aqui, ó. Gerou a primeira fase ou a primeira onda, entendeu? Aí como isso aqui cada uma, ela tem um tempo de ser produzida, entendeu? Isso aqui é de acordo com a rotação do gerador, entendeu? Quando o gerador ele tem um giro completo, isso aqui quer dizer 360 graus. Você pode lembrar aí das aulas de geometria que a gente teve aí na escola. Quando você faz um círculo, ali são 360 graus, porque isso aqui é uma medida que ela é baseada na circunferência da Terra. Se você divide isso aqui por 3, você terá 120 graus, 3 partes ou 1/3 aqui desse todo aqui. Então, cada parte dessa, pessoal, cada terço desse por onde ali um pedaço ali do estator ele passa, ou seja, o ímã, pode ser considerado assim, ele vai fazer uma variação e vai gerar uma onda dessa. Então, como isso aqui se chama fase, se chama fase por causa disso, ó, porque num determinado momento vai sair uma fase, entendeu? No outro determinado momento vai sair outra fase, mas só que dessa maneira, ó. Aqui, tá vendo? Vamos supor que aqui é uma fase 2. Vou traçar uma linha aqui para vocês verem que se trata da corrente alternada. Aqui é a segunda fase. Vamos dizer, aqui saiu uma primeira fase, no momento em que o gerador passou lá em 1/3, a bobina passou em 1/3 lá do gerador, fez uma fase. Ela vai passar agora, pessoal, agora ela vai passar em outra parte aqui, vai gerar mais uma fase, ó. Aí já vou ter mais uma fase aqui, ó, segunda fase. Aí vou ter aqui a terceira fase. Aí eu tenho aqui gerada essas 3 fases, que elas vão estar, como é que se diz, não vão estar com valor de tensão alterado. A tensão vai ser a mesma. No caso aqui de alta tensão, cada fase dessa ela vai gerar 11.000 volts, só que haverá uma diferença de 120 graus, quando a gente viu aqui, de acordo com o movimento lá da turbina do gerador, entendeu? Cada polo lá que vai ser induzida uma tensão, uma corrente dessa, haverá essa diferença aqui de 120 graus, entendeu? É o que gera essas 3 fases aqui, ou que gera essas 3 fases, cada uma de 11.000 volts, que corresponde também, que consequentemente vai gerar as 3 fases que nós vemos aqui nesses postes aqui já de média tensão ou baixa tensão, que é de 127 volts, que chega até as nossas casas. Então, aqui nós temos aqui, vamos fazer aqui agora, nós vamos ter aqui um transformador. É o mesmo tipo de ligação isso aqui, ó. Você pode se confundir porque você está vendo o desenho de outra forma, mas é a mesma ligação, ó. Essas 3 fases, pessoal, chega ao nosso transformador que a gente tem aqui na nossa rua ou na nossa quadra, entendeu? Que abastece nossas casas. Vem entrando aqui esses 11.000 volts, como eu já falei. É uma fase indo e outra voltando. Porque uma vai e a outra volta, entendeu? Por causa disso aqui, porque elas não estão na mesma fase. Porque é chamada de fase, ou não é uma fase só. Porque lá o gerador, como eu falei, desconsiderando que lá mesmo no gerador possa ser produzido um fio neutro, ela vai gerar essas 3 fases aqui, que elas vão estar, vamos dizer, distintas em 120 graus. Elas não vão ser, ou seja, essas fases não vão ser produzidas no mesmo momento, porque elas não estão aqui no mesmo setor do gerador. Porém, quando essas fases elas chegam aqui no transformador,
Aqui do lado de cá terá o mesmo tipo de